Olá, gente boa, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos dar continuidade aos nossos estudos da Palavra de Deus. E o que é que tem na Bíblia? Vamos ver hoje, hein? Livro de Esther, mas não é essa Esther não. Essa Esther é minha filha, número 1, Esther Boechat. Vamos estudar o livro da Bíblia, o livro da outra Esther. É essa aí, ó. O tema é livramento, o autor é desconhecido. Foi escrito lá na Pérsia, os destinatários são os judeus. Principais personagens é a própria Esther, o rei Assuero, Mordecai e Amã. E tem ali a festa do Purim, que celebra a salvação do povo judeu no tempo de Esther. Os principais acontecimentos, que a Esther se torna rainha, o Amã conspira contra os judeus, depois a Esther convoca um jejum, intercede pelo povo judeu, o Amã é desmascarado e os judeus se defendem. A divisão dos capítulos de Esther está aí no capítulo 1, o banquete de Assuero, que era o rei da Pérsia. Depois a escolha por Esther. No capítulo 3 tem ali o Amã, já começando ali suas artimanhas contra os judeus. Depois no capítulo 5 a Esther na presença de Assuero. No capítulo 7 vem a morte de Amã. No capítulo 8 as bênçãos e livramento aos judeus. No capítulo 9 a festa do Purim. E no capítulo 10 a honra a Mardoqueu. Chegou a vez de Esther. Vamos lá, vamos estudar o livro de Esther. As curiosidades do livro de Esther, que o rei Assuero realizou uma festa, de acordo com o versículo 4, de Esther do capítulo 1. Essa festa durou aí 180 dias para mostrar toda a sua riqueza e o seu poder. Quando as pessoas celebravam uma festa real, reclinavam em sofás de ouro e prata, que eram as camas daquela época, como se fosse um sofá-cama. A Vasti era muito bonita, uma rainha muito bonita, tanto que o rei queria que ela mostrasse a sua beleza para os convidados. Pelo decreto do rei, Esther deveria ser melhor que Vasti, porque foi aconselhado a buscar uma nova rainha que fosse melhor do que a que tinha sido destituída. Começa o concurso da rainha no capítulo 2 para a nova rainha, e Esther já se destacou quando ela aparece lá. O principal, o responsável por aquelas mulheres, já se agradou da beleza de Esther e ela teve um tratamento especial. A Esther fez um tratamento de beleza que demorou 1 ano para ficar pronta. E lá no versículo 14, a Esther não retornou à casa do camareiro depois que o rei a viu, porque tinha aquela cultura do rei, da moça, se apresentar ao rei, passar ali um tempo com ele. E aí, depois que ele conversasse com ela e tal, ela retornaria para a casa do camareiro, para continuar o tratamento de beleza. E o rei Assuero, tão logo viu Esther, já não permitiu que ela retornasse e já a consagrou e escolheu ela como rainha da Pérsia. E ali começa a primeira conspiração contra Assuero, eles tentam ali fazer alguma coisa contra eles, e logo o Mardoqueu, que era o tio da Esther, ouviu essa conspiração, que eles queriam matar Assuero, contou, foram desmascarados e então Assuero ficou ainda um pouco mais preocupado diante de todas essas ameaças. No capítulo 3 começa ali o ódio de Amã aos judeus, porque todas as pessoas que se passavam diante de Amã, que era o segundo ali do rei Assuero, o seu braço direito, eles se curvavam diante dele, e o Mardoqueu não. Então, o Amã ficou muito enraivecido devido à sua soberba, ao seu orgulho, ferido, e ele então propôs ali, no versículo 9 do capítulo 3, uma recompensa pela morte aos judeus. E ali se espalhou um edito, começou ali o serviço dos correios, no versículo 15 do capítulo 3, e causou um grande alvoroço naquele povo. E o Mardoqueu, tendo conhecimento de toda essa trama que Amã estava provocando, não só para matar o Mardoqueu, mas todos os judeus, ele foi procurar Esther, e Esther ficou com medo, porque para se apresentar diante do rei, o rei que deveria convidar, e ali estendeu seu cetro, e havia muito tempo que o rei não a chamava. Então ela estabelece ali no capítulo 4, versículo 16, no tempo de jejum, ela fala: vamos jejuar e orar, e eu vou me apresentar diante do rei. Se eu tiver de morrer, morri. E ali começou a origem da forca. O Amã
através do conselho da esposa dele, fez uma forca para poder colocar Mardoqueu lá, porque ele já estava preparando essa vingança para Mardoqueu. Porém, num jantar onde estava ali o rei Assuero, ele lendo lá os escritos, ele viu que não tinha dado a recompensa devido àquela primeira ameaça que ele sofreu lá no capítulo 2, versículo 21, e foi Mardoqueu que fez a denúncia, né? E livrou o rei da morte. Então ele perguntou para o Amã o que deveria acontecer com aquela pessoa que o rei deveria se agradar. E Amã então fala que deve vestir vestes reais, andar num cavalo e ser puxado por um nobre. E o nobre então foi o próprio Amã, que desfilou ali com Mardoqueu diante de todo o povo, e ainda mais enraivecido. E no capítulo 7, há a denúncia ali de Esther, falando que Amã estava querendo destruir o povo judeu, e ali acabou a sua trama. Então o rei ficou muito nervoso e enfurecido, porque ele estava querendo destruir uma nação sem o conhecimento do rei. E sair para o jardim, para o palácio, para esfriar a cabeça, foi provavelmente uma boa ideia para o rei, que ficou furioso. Ele deu uma volta ali no jardim, pensando o que ia fazer, e aí decidiu que Amã fosse enforcado na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. E ali no capítulo 8, então, começa a história do livramento aos judeus, porque o decreto já havia sido dado. Então o rei tira o anel, né, toma o anel de Amã, que era um decreto real, como se fosse um selo, e entrega na mão de Mardoqueu. E eles então fazem um novo decreto, invalidando aquele primeiro, né, para livrar os judeus. Ali, né, no versículo 9 de Esther capítulo 8, é o versículo mais longo da Bíblia, né, com 94 palavras. Os persas tinham um excelente sistema de correios, tanto que assim como começou aquele correio lá no capítulo 3, aqui no capítulo 8 também espalhou ali a notícia pelos correios para que chegasse a todas as províncias sobre o novo decreto do rei, que teve a mudança, né? No capítulo 3, versículo 13, falou o dia e o mês que eles seriam mortos, e na verdade foi o dia e o mês onde eles seriam livres. E isso originou a festa do Purim, onde eles estavam muito felizes por Deus os ter livrado das mãos dos seus inimigos. E no capítulo 10, versículo 3, tem uma segunda honra a Mardoqueu, onde ele então se torna ali o braço direito do rei Assuero, se torna um grande príncipe honrado, e ali Esther, que era a sobrinha dele, continua sendo uma grande rainha. Tá aí, né, na primeira foto, ali na sua esquerda, o Amã puxando ali o cavalo com a honra para Mardoqueu, e depois na foto ali à direita, ele indo lá para a forca que ele havia preparado para o Mardoqueu. Acabou para o Amã. Olha a cara dele aí, ó. Não esperava que isso fosse acontecer com ele, né? E aí que a festa do Purim, que foi que a festa que já Deus deu livramento para eles, e a festa do Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, devido a esse grande livramento que o Senhor proporcionou ao povo judeu através de Esther e Mardoqueu. Pois bem, gente boa, terminamos aqui um resumo, né, do livro de Esther. Continue lendo a palavra de Deus, estudando, e lembre-se, se você ainda não leu a Bíblia inteira durante um ano, leia a Bíblia inteira pelo menos uma vez na vida. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.